E aí, aqui é o Node, imagine só, na Sakura New Town, localizada no Japão, Keita assiste ao noticiário ao lado do seu amigo Yokai, onde descobrem que diversos cidadãos notaram a presença de um grande OVNI voando nos céus. Após a reportagem, o garoto começa a rir e conta que é impossível que alienígenas existam, porém fica entretido ao imaginar a possibilidade de estarem sendo vigiados por uma nave espacial. Querendo caçoar do seu amigo, Whisper diz que Keita deveria acreditar mais nos noticiários e ao ouvir isso ele começa a rir. O garoto afirma que seu companheiro é extremamente dependente da internet, pois aprendeu tudo o que sabe pesquisando em sites online. Enquanto a dupla discute no apartamento, o grupo Nya-KB finaliza o seu grande show musical e agradecem pela presença de todos os seus fãs que gritam enlouquecidos. Nesse momento, os yokais espalhados pela região enxergam uma gigantesca baleia azul voando por cima da cidade, e antes que pudessem ter qualquer reação, ela solta um enorme rugido. Graças a isso, todos os habitantes da Sakura New Town são transformados em humanos reais, e Keita fica em choque ao notar que sua aparência está muito mais detalhada que o normal. Tentando entender o que acabou de acontecer, a dupla se olha no espelho, e enquanto analisam seus novos visuais realistas, o jovem escuta sua mãe se aproximando do quarto. Ao se deparar com a mulher, Keita se assusta e após conversarem, ele pede que ela saia do seu quarto, deixando sua mãe totalmente confusa. Logo depois, o pai do jovem chega na residência, fazendo com que ele fique cada vez mais nervoso com as novas aparências de seus familiares. Keita então decide averiguar o que aconteceu com a cidade, e após se despedir dos seus pais, ele vai até o lado de fora, onde fica maravilhado com tudo que está enxergando ao seu redor. Animado, o jovem corre pelas ruas da cidade ao lado do seu companheiro, e nesse momento, eles são encontrados por seu outro amigo, chamado de Banyan. Devido ao pânico, a criatura acaba levando um baita tombo, e o Whisper descobre que ele tropeçou em um pequeno desnível da calçada. Após se recuperar, Banyan explica que seus amigos yokais estão extremamente assustados, já que parecem ser os únicos que notaram a transformação repentina do mundo. Ao ouvir isso, Keita afirma que todos os outros seres humanos continuaram suas vidas normalmente, e se pergunta o motivo de ter conseguido enxergar o que o restante do mundo não pôde. Tentando encontrar uma resposta para a situação, Banyan teoriza que graças à grande quantidade de tempo que o jovem passa ao lado dos seres mágicos, ele pode ter desenvolvido uma mentalidade de um verdadeiro yokai. Entretanto, Keita se nega a acreditar nisso, e ao ser provocado por Whisper, ele se irrita e arremessa seu amigo para longe, fazendo com que ele ricocheteie loucamente pelo local. Logo em seguida, o garoto afirma que irá resolver esse mistério em nome do seu avô, e descobrir o motivo do seu mundo ter mudado tão de repente. Sendo assim, Keita corre para se encontrar com seus melhores amigos, para que possam investigar a situação juntos. Ao chegar na residência de Fumi, o jovem se prepara para contar tudo o que viu, porém graças aos fortes sentimentos que possui pela garota, ele acaba ficando nervoso. Por esse motivo, Keita desiste de revelar o que está acontecendo, fazendo com que seus amigos yokais fiquem sem entender nada. Acreditando que seu amigo pode estar tentando convidá-la para sair, Fumi pede que ele se acalme e conta que podem marcar um encontro a qualquer momento. A jovem então parte para sua aula e Keita decide procurar por Kuma e Kanti no centro comercial da cidade. Após alguns minutos de busca, o garoto encontra os seus amigos em frente a uma máquina de brinquedos, onde estão animados por finalmente terem pego um dos produtos mais valiosos do local. Agora que possui o boneco que tanto queria, Kuma se prepara para ir embora, porém Kanti afirma que não quer ficar de mãos vazias e oferece uma grande quantidade de dinheiro para comprar o objeto. Percebendo que a dupla está discutindo cada vez mais, Keita decide ir embora e conversa com os yokais sobre quem pode ser o responsável por tudo o que está acontecendo. Nesse momento, Banyan enxerga Amy caminhando pela calçada e corre atrás da garota desesperadamente, deixando seus amigos para trás. A dupla então retorna até a vizinhança e durante o caminho, Keita afirma que a alteração do mundo pode ser por culpa de alguma criatura e utiliza o seu relógio yokai para inspecionar a região ao seu redor. Graças a isso, o jovem encontra um novo yokai que os força a realizar diversos passos de dança com seus poderes. Furioso, Keita ordena que ele explique o que fez com seu mundo, porém a pequena criatura demonstra não ter nenhum conhecimento do que está acontecendo e que só está dançando para se divertir. Agora que possuem um novo amigo, o garoto decide nomeá-lo de Koala Nyan, e para que possam descobrir sua origem, ele utiliza o seu relógio yokai para pedir ajuda de Bakuruba. Rapidamente a criatura surge diante do trio, porém por mais que tentasse extrair as informações do seu alvo, ela acaba falhando, já que nenhum deles consegue compreender a linguagem do yokai.
Furioso, Keita encosta no rosto da criatura, fazendo com que um pulso mágico seja gerado. Mais uma vez, a grande baleia solta um poderoso rugido, e isso faz com que toda a cidade volte à realidade anterior. Logo em seguida, Fuyunyan aparece e afirma que este fenômeno está sendo gerado pelos poderes de um yokai, e para que possam entender o que está passando, ele parte para encontrar o Lord Enma. Após a partida do super-herói mágico, o trio se encontra com Usapion, que chega em seu carro de corrida. O yokai conta que está extremamente assustado, já que ao se aproximar de sua amiga Inaho, ele percebeu que a jovem estava criando algo perturbador com seus equipamentos de laboratório. Keita então conclui que a versão realista da cidade pode acabar amplificando parte de suas personalidades. Porém, antes que pudessem prosseguir com suas teorias, o grupo é surpreendido pela baleia gigante. Em poucos segundos, a criatura colossal lança o seu rugido mais uma vez, fazendo com que o mundo volte ao formato de vida real. Desesperado, Usapion decide fugir daquele lugar, e ao mesmo tempo Jibanyan aparece completamente desolado, dizendo que a personalidade de Emi foi alterada de repente. Ao retornarem para casa, Keita apresenta Koala Nyan ao seu amigo, e enquanto se conheciam, o yokai decide tocar no nariz do seu companheiro. O pequeno então realiza sua dança demente mais uma vez, fazendo com que a baleia solte mais um dos seus rugidos. Graças a isso, Keita descobre que o nariz de Koala Nyan funciona como um botão de alteração da realidade. E ao ouvir essa teoria, o Whisper fica animado e tenta repetir a transformação. Entretanto, o yokai não permite que seu companheiro faça isso, deixando o fantasma furioso e fazendo com que ele puxe suas orelhas. Ao ser atacado, Koala Nyan força todos a se juntarem à sua dança, e Keita conclui que a criatura funciona como um controle da realidade, que permite que eles alterem a aparência do mundo a qualquer momento. Sendo assim, o grupo passeia pela cidade ao lado do yokai, utilizando os poderes da baleia colossal para se divertirem, enquanto observam as alterações dementes causadas ao seu redor. Mais tarde, Keita e seus amigos tentam compreender os motivos do seu mundo e estar sendo alvo dos feitiços da baleia gigante. Porém, durante a conversa, eles são surpreendidos pela criatura. Após retornarem ao mundo normal mais uma vez, Jibanyan afirma ter visto aquela baleia e leva o grupo até o endereço de uma famosa loja de doces. Apesar de encontrar o local onde havia visto a criatura, o yokai percebe que o lugar agora foi transformado em um grande hospital e fica arrasado por saber que não poderá mais comprar os seus doces. Nesse momento, Keita nota uma pessoa os observando do topo do edifício e decide checar para descobrir quem é aquela garota. No terraço, o garoto se aproxima da jovem e, após questionar se ela é a responsável por tudo que estão passando, ele conta que não está gostando nem um pouco de ver a sua cidade ser alterada repetidas vezes. Ao ouvir isso, Kanami revela que gosta daquele mundo e faz com que a grande baleia solte o seu rugido novamente. Logo em seguida, a garota começa a flutuar ao redor do local e, após apagar todo o edifício do hospital, ela vai embora saltitando pelos céus, enquanto Keita e seus amigos caem em uma pilha de lixo. Rapidamente, o grupo tenta perseguir Kanami pelas ruas da cidade para que possa fazer com que ela pare de voar. O jovem decide chamar pela ajuda de Komamon, sua amiga yokai gigante. Agora que estão prontos, Keita utiliza o Koala Nyan para alterar a realidade mais uma vez, fazendo com que a garota caia em cima da criatura gigante e aterrisse no chão em segurança. A jovem então começa a chorar, e para que possa entender o que está acontecendo, Bakuroba encosta em seu rosto, permitindo que ela explore todas as suas memórias. Kanami se lembra de que no passado sempre foi apaixonada por balé, e isso fez com que ela praticasse suas habilidades cada vez mais, permitindo até mesmo que vencesse grandes competições. O problema é que em um dia chuvoso, a garota acabou sendo atingida por um grande caminhão, e após ter as suas pernas quebradas, ela recebeu a notícia de que nunca mais poderia dançar em sua vida. Entretanto, Kanami nunca desistiu dos seus sonhos e fez de tudo para que pudesse modificar a sua realidade, até o ponto em que pudesse utilizar as suas pernas novamente. Irritada por ter tido sua cabeça invadida por Bakuroba, a garota arremessa a criatura para longe e canaliza o seu poder para conjurar a baleia mágica no mundo real. Logo em seguida, Kanami realiza uma transformação para o seu traje de bailarina e volta a dançar pelos céus com seus poderes. Desesperados, os yokais correm para tentar impedir a garota. Porém, ao notar que Koala Nyan está apontando para outra direção,
Keita decide confiar nele, sendo perseguido por seus companheiros. Após alguns minutos, o grupo chega até a escola de balé, onde se encontram com a antiga professora da jovem. A mulher explica que Kaname foi a melhor aluna que já teve, e que mesmo após ter sofrido um grave acidente em sua vida, ela nunca desistiu do seu grande sonho. Percebendo que a garota não parece ter más intenções, Keita afirma que precisam resgatá-la, e para que possam fazer isso, ele decide chamar pela ajuda de todos os seus amigos yokais. Além disso, o garoto utiliza o seu relógio mágico para que possa chamar pelos seus 3 yokais mais poderosos, que possuem habilidades diferentes entre eles. Agora que estão reunidos, Kyuubi e Rebonian circulam pelos céus da região em busca de Kaname, enquanto Orochi salta pelas casas e prédios ao redor da cidade. Ao mesmo tempo, Keita se reúne com seu grupo e juntos pedem que todos os demais yokais encontrem a garota o mais rápido possível. Depois de alguns minutos de busca, Orochi se depara com Kaname flutuando pela vizinhança, porém assim que alerta o restante do grupo, ele é detectado pela garota, que lança diversas lâminas de ar em sua direção. Logo em seguida, a jovem maga conjura um gigantesco par de asas sombrias que são absorvidas por seu corpo e a transforma em uma vilã maligna. Já em sua nova forma, Kaname começa a lançar os seus ataques aéreos na direção do grupo, e Keita fica assustado com a mudança repentina no comportamento da garota. Tentando acalmar os seus amigos, Fuyunyan explica que após perder as suas chances de se tornar uma grande bailarina, a jovem se encheu de ódio e escuridão, fazendo com que seus mundos se mesclassem com a magia maligna do seu coração. Apavorado, Keita pergunta o que devem fazer para reverter isso, e o yokai afirma que sabe exatamente o que deve ser feito, pois recebeu ordens exatas de Lord Emma. Há algumas horas atrás, enquanto realizava sua visita ao palácio do poderoso Lorde, Fuyunyan foi presenteado com a arma mais poderosa do mundo, a espada Emma, que consegue extrair a escuridão do coração dos seus alvos. O yokai então afirma que caso seu amigo possa atingir a garota com a lâmina mágica, ela será libertada de sua maldição obscura, permitindo que o mundo finalmente volte a ser como antes. Sendo assim, Keita insere a medalha de Emma em sua nova espada, fazendo com que ela se transforme em sua forma final. Após se preparar, o garoto lança um poderoso corte flamejante na direção de Kaname, que utiliza os seus poderes das sombras para refletir o ataque. Apesar disso, a jovem ainda é atingida pela lâmina de chamas, que expele toda a escuridão maligna do seu corpo. Entretanto, isso acaba piorando ainda mais a situação, fazendo com que uma baleia sombria colossal surja nos céus e solte um poderoso rugido que arremessa todo o grupo para longe. Logo em seguida, Kaname continua dançando ao redor do monstro, e ao notar o que está acontecendo, Rebonian corre até Keita e revela que ambos os mundos estão prestes a colapsar. Revoltada, a garota declara que não permitirá que os yokais entrem em seu caminho e se une com sua baleia gigante, que conjura um enorme tsunami de águas das trevas. Orochi então utiliza suas habilidades ninja para refletir o ataque, e após se reunir com seu companheiro de equipe, Kyuubi pede que seus amigos permaneçam seguros enquanto eles combatem a criatura. A dupla então parte para cima do seu oponente, desferindo diversos ataques à distância e atingindo o monstro em cheio várias vezes. Em meio aos ataques, a baleia sombria desaparece em uma nuvem mágica, e ao ressurgir ela solta o seu rugido ensurdecedor, fazendo com que a realidade se altere novamente. Percebendo que irão precisar de mais poder para derrotar o seu inimigo, Kyuubi e Orochi se transformam em suas formas de poder total, porém antes que pudessem reagir, eles são facilmente devorados pela criatura. Agora que terão que lidar com essa situação sozinhos, Keita conclui que estarão em desvantagem enquanto estiverem no mundo real, e utiliza o nariz do Koala Nyan para reverter o seu mundo de volta ao normal. Querendo auxiliar o seu grupo no combate, Jiba Nyan parte para cima do monstro, porém ao notar a presença do seu inimigo, Kaname altera a realidade novamente, fazendo com que o yokai perca os seus poderes. Desesperado, ele tenta desferir diversos socos na criatura, mas nada parece funcionar, e o pequeno é arremessado para longe a toda velocidade. Apesar disso, o grupo não desiste, e após utilizar o Whisper como cama elástica, Jiba Nyan salta na direção do monstro. Ao mesmo tempo, Keita aperta o nariz de Koala Nyan, permitindo que o yokai desfira sua habilidade principal, atingindo a criatura com centenas de socos poderosos. O problema é que os ataques ainda não são suficientes para derrotar a baleia sombria, e graças aos comandos de Kaname, ela se levanta mais uma vez, alterando a realidade com seu rugido. Logo em seguida, a criatura parte para cima
cima do grupo e Bushinyan se prepara para confrontar o monstro sozinho. Porém, antes que pudesse reagir, ele acaba sendo devorado. Após isso, a baleia maligna voa livremente pela cidade e após retornar em um mundo ao seu estado normal, o grupo se depara com a chegada de Komajiro, que trouxe uma nova arma para Keita. O pequeno explica que aquela é a Bazooka Yokai, um armamento extremamente poderoso, capaz de eliminar qualquer ameaça, e revela que conseguiu adquirir o objeto por um site de compras online. Sem perder tempo, Keita insere o relógio mágico em sua nova arma, juntamente da medalha de Meramelion, que revela ter trazido de Onarazu Mono como reforço. O garoto então dispara o míssil mágico na direção da criatura, criando um gigantesco domo de fedor e atordoando o monstro. Logo em seguida, Keita realiza o segundo ataque da bazuca e ao entrar em contato com a fumaça fedorenta, o disparo flamejante gera uma enorme explosão que arremessa todos eles para longe. Após se recuperarem, o grupo se reúne em meio à fumaça e percebe que a criatura ainda está viva, mas acabou se transformando em um grande redemoinho das sombras. Entretanto, a realidade é alterada mais uma vez, e logo em seguida eles são surpreendidos por um meteoro assustador que aterrissa bem na frente dos cidadãos. Nesse momento, uma nova criatura surge diante do grupo, e enquanto seus inimigos tentam entender o que estão enxergando, Kanami ordena que a baleia humanoide inicie o seu ataque. Ao ouvir isso, o monstro dispara diversas bolhas de sua boca, fazendo com que os habitantes sejam transformados em peixes. Assustado, Koala Nyan começa a fugir desesperadamente e para que possam voltar para sua realidade, Keita e seus yokais correm para resgatá-lo. O grupo então vai parar no meio de um parque de diversões, porém nesse momento eles são surpreendidos pela criatura que está ficando cada vez maior. Tentando ajudar os seus amigos, Robonyan dispara os seus mísseis na direção do monstro, que transforma os explosivos em peixes sem nenhum esforço. Logo em seguida, Fuyunyan desfere o seu soco mágico no peito da baleia, que reflete o ataque com facilidade. Furioso, Jibanyan tenta atingir o seu alvo com socos consecutivos, porém como estão no mundo real, nada parece funcionar, e o yokai acaba levando um poderoso peteleco. Do outro lado do parque, Usapion se depara com diversas caixas de um tanque de guerra de brinquedo, e afirma que pode montar o veículo para que tenha um poder de fogo ainda maior. O problema é que o yokai não possui sua velocidade de sempre no mundo real, e isso faz com que a montagem seja extremamente lenta. Enquanto isso, a baleia obscura continua perambulando ao redor do parque, e após aumentar o seu tamanho corporal mais uma vez, ela utiliza os veículos da montanha-russa como nunchakos. Nesse momento, Komajiro e seu companheiro conseguem capturar Koala Nyan e apertam seu nariz, permitindo que o mundo seja consertado novamente. Aproveitando sua chance, Usapion realiza a montagem do tanque de guerra em poucos segundos, e logo em seguida ele parte em fúria para cima do seu inimigo, disparando contra ele repetidas vezes. Após ser atingida por dezenas de disparos, a baleia humanoide perde o equilíbrio, fazendo com que ela seja arremessada contra um dos pilares e acaba ficando inconsciente. Acreditando que venceram um combate, o grupo começa a comemorar, porém nesse momento a criatura se levanta e lança suas bolhas na direção deles, transformando o tanque de guerra em um animal marinho. Ao mesmo tempo, Koala Nyan e Komajiro são atingidos pelos ataques, e Koma-san fica desesperada ao notar que seu irmão acabou de se tornar um pequeno peixe. Logo em seguida, a baleia altera a realidade novamente e aumenta ainda mais o seu tamanho corporal. Sem mais ideias, Usapion sugere que eles utilizem a mistura que Inaho havia criado, e Robonyan afirma que alguém deles deveria ingeri-la. Após alguns segundos de discussão, o yokai robótico decide se arriscar, e ao consumir o composto ele fica completamente enlouquecido. O robô então acaba engolindo parte do seu grupo, e logo em seguida ele dá início a uma poderosa transformação. Graças à união dos poderes de todos os membros da equipe, eles conseguem se tornar uma nova criatura, denominada como Robonyan Supremo. Com isso, o yokai decola aos céus, e após se transformar em uma aeronave de combate, ele dispara os seus mísseis na direção da criatura. Revoltada, Kanami ordena que o monstro conjure sua chuva de bolhas. Porém, os pequenos não se intimidam e continuam seu ataque, esquivando de cada um dos projéteis da baleia. Logo em seguida, o quarteto de yokai se une para atingirem a criatura com milhares de ataques mágicos, fazendo com que ela seja eliminada em uma grande explosão nos céus. Pela manhã, Keita acorda no meio do parque de diversões, e ao olhar ao redor ele se depara com todos os seus amigos mágicos que retornaram após a destruição da baleia sombria. Ao mesmo tempo, o garoto percebe que Kanami também está viva,
raiva e decide se aproximar para conversar com ela. Keita revela que sabe sobre o passado da garota e afirma que ela ainda pode se tornar uma incrível bailarina desde que se esforce para se recuperar em sua reabilitação física. Ao ouvir isso, Kanami fica furiosa e conta que mesmo após ter dedicado toda a sua vida ao balé, ela foi impedida de conquistar o seu sonho e por isso decidiu que não queria mais viver nesse mundo cruel. Keita então afirma que a jovem não está sozinha para lidar com seus problemas, pois sempre teve pessoas ao seu lado que ofereceram suporte e confiaram em sua capacidade. O garoto também revela que durante sua conversa com a professora de balé, ela revelou que a situação de Kanami estava melhorando a cada dia e que em cerca de 3 anos sua aluna poderia voltar a dançar normalmente. Emocionada, a jovem admite que sentia medo de ser abandonada caso falhasse, e Keita afirma que isso nunca iria acontecer, já que todos ao seu redor estão torcendo por sua recuperação. Nesse momento, Kanami se lembra de todos os momentos memoráveis que teve em sua vida como bailarina e se dá conta de que a única coisa que estava afetando era sua própria mente. Então, todos os yokais se reúnem ao redor da garota e juntos eles partem em direção ao hospital da cidade. Ao chegarem no local, Kanami afirma que graças a todas as pessoas que a apoiam, seu sonho permanecerá vivo e dessa maneira ela poderá se tornar uma incrível bailarina algum dia. Por fim, a jovem pede desculpas por ter trazido todo aquele caos para o mundo de Keita. Porém, o garoto admite que se divertiu muito e que gostou de experimentar aquela realidade. Aliviada, Kanami pressiona o nariz de Koala Nyan uma última vez e após segurá-la em seus braços, a garota agradece por tudo que seu amigo fez por ela. Agora que finalmente estão de volta em sua realidade, Jibanyan fica extremamente animado e corre para comprar dezenas de doces em sua loja favorita. Em sua casa, Keita continua observando a fotografia de como Fumi era na outra realidade, e ao notar que o demente se apaixonou por uma outra versão da garota, o Whisper começa a caçoar dele. Entretanto, ao olhar para o seu amigo, o jovem nota que algo de errado aconteceu, e o yokai descobre que seu rosto foi permanentemente alterado para uma forma humana, fazendo com que ele fique apavorado com sua nova aparência. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!